Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? Da metodologia Pentagon do MP, tá? Que é uma metodologia baseada em 5 passos, onde a gente estuda a movimentação do preço, o comportamento do preço, identifica os sinais, as regiões, os sinais e os gatilhos, principais gatilhos de entrada, certo, pessoal? Dentro dessa metodologia, nós começamos a avaliar o nosso índice futuro, tá? No diário, no gráfico diário, vocês podem acompanhar por aqui. Então, ontem, tá? Na sexta-feira, perdão, eu fiz no panorama, assim, no cenário inicial, a gente avaliou essa região em laranja como sendo a principal região dos 118 e 700, mais ou menos, tá? Que é uma região aonde o preço, toda vez que após esse fechamento, a gente percebe um comportamento do preço. Só um momentinho, pessoal, só pegar a ferramenta de desenho. Vou começar a mostrar para vocês aqui, ó. Venho falando isso a semana toda, ó. Sempre que o preço fura este fechamento, certo? Este fechamento nós temos alguns pavis jogando o preço para cima novamente, ó. Tocou a região, exatamente na região, e o preço sobe no dia seguinte. Aqui nós temos um pavio muito grande e também uma defesa. O mercado rompe forte, tá? E depois volta a negociar para cima da região. Nesse candle também temos um pavio, tá? Uma defesa por parte dos compradores e o preço fechando quase que na máxima. Novamente o preço tenta furar a região dos 118.700, deixando um pavio e fechando acima da região. Idem para este dia, e isso demonstra para nós um comportamento comprador, tá? Razoavelmente forte na região, tá? Ele está persistindo na defesa da região, ele sempre puxa o preço para cima de volta dessa região, tá? Então, toda vez que ele cair aqui dentro, o que a gente pensa? Em procurar por regiões compradoras, regiões em que a gente pode comprar com um gerenciamento de risco baixo, um stop curto, para tentar levar para o topo da região. E o que nós tínhamos aqui na região superior, tá? O mercado, tínhamos várias regiões de liquidez que o mercado poderia estar capturando essa liquidez, tá? Tínhamos essa região aqui que não havia sido capturada, ó. Se a gente olhar, o mercado deixou os pavios subindo. Essa região aqui de topo, ele captura a liquidez acima da máxima deste dia. Deixa eu pôr minha seta aqui que fica mais fácil para a identificação. Cadê você? Aqui. Então, em cima deste dia, tá? Deste dia em específico, nós tínhamos essa região aqui, ó, certo? Essa região. Vai ficar ruim esse negócio, pessoal. Ó, essa máxima, tá? O mercado rompe essa máxima, evolui forte para cima. Tínhamos essa região de liquidez, um buy side liquidity. Buy side liquidity significa stops de compra, ou seja, o varejo que vendeu aqui nessa parte, se o mercado começar a negociar para cima, possivelmente vai estopar esses vendedores, fazendo com que o preço suba, tá? E acima dessa região temos mais dois buy side liquidities, sendo o topo deste candle e o topo deste candle, como sendo regiões de captura. Além dessas regiões, nós tínhamos também esse desbalanceamento, esse imbalance no preço, que é a diferença entre esse fechamento, perdão, essas duas aberturas de preço, tá? Abertura desse dia e abertura desse dia, tá? Como o mercado até deixa um pavio, mas ele tem um gap, uma distância entre eles, a gente considera isso como um desbalanceamento, uma região que o mercado tende a procurar a trabalhar por aquela região, tá? Fechando o preço, fechando acima dessas regiões, nós entendemos que o mercado pode estar se mantendo dentro de uma estrutura de alta, e a gente olhar o preço considerando essa movimentação em uma movimentação de alta possivelmente um pouco mais forte, tá? E eu falei também bastante na sexta-feira que eu queria ver o mercado fechar abaixo desse preço para que eu pudesse pensar em vendas, tá? Porque nós tínhamos uma movimentação vendedora, tá? Deixa eu só mudar o point of fix, que fazia essa situação, ó. Subiu, deixou um topo aqui em cima, depois furou o fundo, subiu novamente um topo mais baixo, porém ele já para, ó. Aqui temos esse fundo e esse fundo ligeiramente mais baixo, e o mercado
sobe para romper o topo anterior. Quando ele faz esse movimento, nós temos aqui um choque, uma quebra de estrutura. Tá? Se eu tenho uma quebra de estrutura, uma quebra de característica, perdão, tá? Change of character, então nós temos aqui uma mudança do comportamento do preço, tá? Percebendo a defesa na região dos 700 e jogando o preço para cima, capturando a liquidez em cima desse buy side liquidity, tá? Rompendo e mudando uma característica. Então eu vou ficar de olho nessa pernada de alta como sendo a minha referência de movimentação, tá? Para a identificação dos movimentos principais, tá? Porém, eu não faço isso no diário. O diário me dá uma noção do comportamento do preço. Ele estava encaixotado dentro dessa região, tá? então eu estou vendo ele fugir dessas máximas, fechando acima, capturando a liquidez e fechando acima delas. Isso me faz pensar que o mercado pode estar buscando características em regiões superiores. Para tanto, eu diminuo o time frame para 1 hora e vou identificar ali os movimentos principais, tá? Deixa eu encerrar aqui, colocar minha setinha aqui. Espera aí só um momento, vamos lá. O que eu identifiquei aqui no gráfico de 1 hora? Então, tínhamos essa movimentação, posso até adotar como sendo essa pernada principal de alta, tá? Então, ele fez o movimento, testa o topo, não viola esse topo e se mantém ali. Quando ele faz esse fundo mais baixo, tá? E sobe sem romper o topo, eu penso comigo, falou, peraí, ele pode estar continuando essa tendência essa movimentação, nessa estrutura de baixa, tá? Perdão por ter usado a palavra tendência, tá? Eu não gosto muito, mas eu gosto de pensar em estruturas de preço, tá? Como day trader, a gente não quer ficar posicionado por muito tempo no mercado, então uma tendência de maior prazo não faz sentido para um day trader, tá? A não ser que a gente olhe. Isso é o meu humilde ponto de vista, há quem discorde disso e quem use isso de forma favorável para o day trade. E de certa forma nós usamos, eu uso na minha metodologia, eu também na minha visão de mercado, eu também uso a questão de tendência. Porém, eu prefiro me atentar, me focar nas estruturas do preço. Então, o que nós temos de estrutura aqui? Uma movimentação de alta, um fundo mais baixo, porém ele falha na continuação dessa estrutura. Quando ele falha na continuação dessa estrutura, eu fico de olho. Ele vem e rompe a mínima, tá? Desse movimento, mostrando para mim, falou, peraí, rompeu essa mínima também, ó, se considerarmos a partir deste movimento que rompe esse topo, tá? O movimento assim, ó, ele rompe essa mínima, tá? Nesse movimento, faz um topo mais baixo e rompe a última mínima, a mínima mais recente, tá? Isso me faz pensar numa estrutura de baixa, certo? Pensando numa estrutura de baixa, eu tenho esse choque como sendo o pontapé inicial, e temos aqui o boss aqui na parte inferior, tá? Então, o que eu gostaria de ver para que esse boss realmente fosse rompido era um topo mais baixo do que o último e um rompimento da mínima. Não foi isso que aconteceu, tá? O mercado falha em trazer o preço de volta para a mínima, defende olhos pavis, tá? A defesa na região dos 700, joga o preço para cima novamente. Então, o que nós podemos identificar dessa movimentação toda, tá? Eu até vou pegar uma referência aqui embaixo, certo? A minha referência de preço. Aqui na parte de baixo, temos aqui um Fair Value Gap, que eu vou mostrar para vocês num gráfico de 5 minutos, tá? Um Fair Value Gap, outro Fair Value Gap aqui nessa região, tá? No gráfico de 5 minutos. Esse Fair Value Gap aqui não está muito legal, né? Porque ele se encontra dentro de uma região de prêmio. Então, a gente não quer ver o mercado tocando aqui e subindo, tá? Ele pode até fazer esse movimento, mas eu não vou trabalhar compras nessa região. Aqui embaixo, neste Fair Value Gap, o mercado já capturou bastante liquidez aqui dentro, tá? Ele pode vir terminar de fechar esse gap, tá? Que é nos 5 minutos. Depois eu vou mostrar, fiquem tranquilos. Mas o que a gente está olhando aqui é um comportamento de quebra de característica, de mudança de característica. Então, da perna que mudou a característica do comportamento do preço, mudou a característica de movimentação, eu vou ficar de olho nessa, vou adotá-la como perna de referência,
ok? Então, eu vou reduzir o meu time frame para 5 minutos e o que nós temos em 5 minutos que me chama a atenção, tá? Esse Fair Value Gap, tínhamos um Fair Value Gap dessa máxima desse candle, certo? Desse candle comprador com a mínima daquele candle vendedor. Um Fair Value Gap. O mercado volta para dentro dele, preenche um pouco dessa liquidez. No dia seguinte, também fica negociando. Ele trabalha aqui quase 2, 3 dias. Na sexta-feira, ele amanhece. Nós amanhecemos aqui nessa região. O 700 foi um ponto de defesa. O preço já abre acima. Gap de baixa do fechamento de quinta. Porém, acima da região que nós julgamos como sendo a região principal de defesa dos comprados, certo? O mercado ganha força e sobe forte, tá? Eu identifiquei uma possibilidade de estar entrando no preço a partir desse movimento para levar até o choque, até a mudança de característica, ok? Então, nós temos aqui o mercado rompendo topos anteriores, tá? Do dia anterior. O mercado consolidou, defendeu a região. Tínhamos um Fair Value Gap que já havia, o preço capturou bastante liquidez dentro dele. Então, a possibilidade que existia era essa movimentação de compra, tá? Vendas, eu até trabalhei algumas vendas nessa região, tá? Por julgar que o mercado estava capturando liquidez acima do Buy Side Liquidity e transportando essa liquidez, podendo transportar essa liquidez para baixo, ok? Porém, o mercado se manteve forte, se manteve firme. Eu peguei essa venda mais curta, tá? Cento e poucos pontos. Aqui também peguei um movimento de venda. A partir desse topinho, eu peguei uma movimentaçãozinha mais curta também. Tá bom? Ele estava rompendo esse range. Marcar aqui, o mercado formou um rangezinho nessa parte, certo? Tinha essa mínima. Ele veio capturar a liquidez abaixo do range, certo? Abaixo do range ele capturou a liquidez e transportou de volta. A compra nessas regiões já me dava desconforto para pensar em compra. Então, como eu fiquei de fora do mercado durante o movimento de compra, eu comecei a procurar vendas mais curtas aqui na parte superior. Tá bom? Então, quando há esse rompimento, nós temos uma região aqui de possibilidade de vendas, tínhamos um order block validado nessa região, tá? E se eu marcá-lo, vocês perceberão que o mercado trabalha em cima desse order block. Tá? Order block de oferta, preço sendo ofertado aqui nessa região, ó. O mercado trabalha, captura toda a liquidez em cima dele e cai. Então, essa era uma região em que eu estava buscando vendas, tá? Eu não vou manter esse order block na minha marcação para hoje, pois o mercado já capturou toda a liquidez dentro dele. E para baixo, o que nós temos, tá? Temos esse Fair Value Gap que vai da máxima desse candle até a mínima aqui, ó, podemos trazer um pouquinho mais para baixo, certo? Ou até mesmo aqui nesse candle preto com a máxima desse candle. Deixa eu apagar esse trade. Aqui, ó. Beleza. Um Fair Value Gap, que é um desbalanceamento do movimento. Temos outro Fair Value Gap nessa região, tá? Que já foi capturado parcialmente, porém, o mercado aqui na parte superior, esse Fair Value Gap mostra para mim uma vontade do mercado querer vir preencher esses vazios de liquidez, tá bom? Na parte inferior, nós temos essa região desse order block, tá? Esse order block na parte inferior, order block validado, tá? Tínhamos vários também, né? Este pode ser um order block, este e este. Ou eu preferi considerá-lo esse daqui, devido a esse candle estar inserido no mesmo bloco, tá? Na mesma região. Então, o mercado defende a região e mostra para mim uma compra, beleza? Então, daria nessa compra, nessa região, seria um risco de 5 para 1, tá bom? Até o choque, deu um pouco mais de 5 para 1. Na parte inferior, que nós temos um order block, tá? Validado, pois este movimento rompe esse micro choque, né? Esse movimento todo, validando para nós esse order block e esse order block, beleza?
Bom, pessoal, esse Fair Value Gap aqui já teve também boa parte da sua liquidez capturada, então vamos ver se ele volta para rebalancear ainda. Temos aqui um order block de demanda que está dentro de uma região compradora da nossa nova pernada de referência, da nossa nova movimentação de referência que vai desse topo. Posso adotar também essa referência nos 5 minutos? Sim, eu posso, pode ser, tá bom? Mas eu vou adotar essa principal pernada aqui como sendo a minha referência principal, beleza? Bom, pessoal, essas são as regiões importantes. Continuo olhando para o 118 e 700 como sendo uma região para compras. Toda vez que o mercado cai dentro daquela região e aparece e demonstra para nós alguma defesa dos comprados, a gente pensa em tomar risco na compra, tá? Vale lembrar, pessoal, que tudo que eu falo aqui e mostro aqui para vocês tem um cunho educacional mesmo, ilustrar ali o que eu acredito ser os movimentos, tá? É uma crença minha. Qualquer coisa que você, trader, ou aspirante a day trader, venha tomar de decisão baseado nesses estudos, a responsabilidade é totalmente sua, tá? Aqui o intuito desse canal não é falar aonde comprar, aonde vender. Eu não tenho credenciais para isso, tá? O que eu faço aqui é meramente compartilhar aquilo que eu estudo diariamente, aquilo que eu vejo diariamente e aquilo que eu acredito ser o que vai me mostrar, né, os movimentos mais prováveis no mini índice futuro da B3. Tá bom? Quem tiver interesse em se aprofundar nessa metodologia que eu uso, tá? Tem uma série de outras coisas inseridas aqui. Vocês podem clicar no link que vai estar abaixo aqui na descrição desse vídeo, onde vocês poderão ter acesso a um grupo VIP dos alunos, um grupo de discussão, vão poder ter acesso a lives, aulas gravadas, enfim, tá? A um material completo de estudo para que vocês possam aprofundar ainda mais na metodologia, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. Tá? Espero que o conteúdo que eu esteja colocando aqui para vocês possa ser informativo e de auxílio no dia a dia de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Vou deixar também o Telegram. Tá? Quem quiser me chamar por lá, é um grupo aberto. Qualquer pessoa pode entrar, conversar, colocar suas opiniões a respeito do índice. E dos mercados de uma maneira geral, e a gente começar a trocar uma ideia e crescer no que diz respeito a conhecimento, o nosso grupo. Tá bom? Ótima semana a todos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até mais.